Salve pessoal, tudo bem? Antes de eu falar do fundo imobiliário propriamente dito, eu quero agradecer vocês que estão chegando aqui no canal. Muita gente veio por conta do fundo imobiliário Gari 11, do vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui na descrição. E eu quero deixar disponível para vocês o que vocês precisarem, eu vou ajudar e no que eu souber também, né? Só deixar nos comentários o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês quiserem saber, eu vou responder e vou buscar a informação. Vocês já devem ter visto que eu respondo todos os comentários e não será diferente. Então, o meu objetivo aqui é ajudar vocês a fazerem o melhor investimento possível, respaldado com o máximo de conhecimento. E vamos lá! Eu trago aqui para vocês o último relatório publicado pela gestora do TXRF, com informações fresquinhas de negociação, preço de cota, dividendo, rentabilidade, liquidez, portfólio, diversificação entre clientes, diversificação geográfica e principalmente uma coisa que você precisa analisar com relação ao TXRF, que é o seu grau de alavancagem, o seu endividamento. Já começando pelas suas atividades, o TXRF é um fundo híbrido que ele presta atividades de renda urbana. Essa renda urbana ela está direcionada a diversos setores, seja de logística, saúde, varejo, entre outros. Então, o que você tem que analisar é que o TXRF, por si só, ele já é diversificado por causa do objetivo das atividades a que ele está sujeito. Analisando alguns aspectos gerais do fundo, você tem que ele hoje está sendo negociado com um preço de cota de R$ 100, tem um dividend yield bastante interessante de 13,34%. E nos últimos 12 meses teve uma valorização de apenas 4%. Porém, esse 4% ele é enganoso. Desde o IPO dele, ele só se valorizou com alguns sobressaltos, como você pode ver aqui e aqui. Mas a tendência do fundo é de valorização e você vai entender daqui a pouco. Falando em valorização, eu fiz aqui o comparativo do fundo, da rentabilidade do fundo com os benchmarks dos fundos imobiliários, que é o IFIX, da renda fixa, que é o CDI, e das ações, que é o Ibovespa. O TXRF ele tem batido de longe o benchmark dos fundos imobiliários e tem batido ali próximo o benchmark das ações. Isso por si só já é bastante coisa, porque o IFIX ele tem um grau de risco muito menor do que o Ibovespa, contudo ele tende a ter uma valorização menor por conta disso. Se formos analisar com relação à renda fixa, a renda fixa tem rentabilizado muito mais do que o fundo. E eu vim pegar aqui rapidinho as informações para vocês sobre o P sobre VP. Nós falamos que o preço da ação está cerca de R$ 99, mas será que R$ 99 está barato, está caro ou está no preço? Ela está relativamente barato, o P sobre VP de 0,96, ou seja, a ação está com desconto de 4%. Falando em dividendos, que é o que todo mundo quer saber, o TXRF ele apresenta uma distribuição de dividendos bastante homogênea, fica ali geralmente no mesmo valor. Só que também pode observar que tem muitos não recorrentes aqui na distribuição. Aqui, ó, por essa imagem fica mais fácil. Você tem uma distribuição ali de cerca de 93 centavos, via de regra, mas volta e meia pinta ali, ó, R$ 1,05, R$ 2,50, R$ 1,55, R$ 1,51. O que é isso? São as distribuições não recorrentes decorrentes das negociações do fundo. Todo fundo imobiliário, como você já sabe, via de regra, possui a obrigação de dar para os seus acionistas 95% do seu lucro na forma de dividendos. É uma obrigação legal que todo fundo imobiliário possui. Quando o fundo ele faz alguma venda de algum galpão de risco, de algum imóvel, ele ofere um lucro com essa negociação, pelo menos é o que a gente espera. E esse lucro ele precisa ser dividido com seus acionistas. É por isso que aparecem esses não recorrentes. Quando aparece muito não recorrente, significa que o fundo ele está agindo bastante, ele está fazendo muitas negociações e auferindo lucro com essas negociações, o que é muito bom. Essa imagem aqui é a imagem do patrimônio líquido. O patrimônio líquido do fundo ele só sobe e isso é muito importante, porque nós já vimos que a rentabilidade do fundo ela também só sobe com alguns sobressaltos. E eu quero fazer aqui a comparação entre a rentabilidade da cota com a evolução do patrimônio líquido para você ver que o mercado ele segue exatamente a evolução que o fundo tem feito. Com essa imagem você pode ver que o mercado e a rentabilidade, consequentemente, do fundo, ele segue a evolução do seu patrimônio. Conforme a valorização da cota, ela segue a valorização ou as novas aquisições e evolução do patrimônio líquido do fundo. Então, assim como eu falei no Gari 11, preste muita atenção nas negociações que o TXRF está fazendo. Falando agora dos aspectos específicos do fundo, as informações, nós temos que o fundo ele já fez 11 emissões realizadas, a 11ª acabou de terminar e obteve um resultado muito positivo.
O preço de cota do mercado, de acordo com esse relatório, estava 102, mas hoje já está em 99, como nós já vimos. Tem um valor de mercado de incríveis 2 bilhões, é um fundo muito grande. Cota, ela tem um valor patrimonial de R$ 103,85. Então você vê o desconto que ela possui. Ela está com R$ 99 hoje, que eu estou gravando esse vídeo, mas ela deveria valer, pelo que ela de fato vale, pelo seu valuation, R$ 103,85. O rendimento distribuído no mês foi R$ 1,50, decorrente das suas negociações, que proporcionou um yield mensal e anualizado, o mensal de 1,47 no mês, muito grande, e o anualizado de quase 18%. Ele tem uma liquidez média de 6,5 milhões, você não vai ter dificuldade alguma em comprar a quantidade de cotas ou vender, e muitas pessoas físicas, jurídicas, possuem o TXRF no seu portfólio, porque ele é muito negociado. Ele tem incríveis 70 imóveis em seu portfólio, distribuídos em 23 inquilinos e em 12 estados. Ele tem uma ABL total de 680 mil metros quadrados. Isso aqui é muita coisa. Com relação à tipicidade dos contratos, 80% dos contratos são atípicos e 20% típicos, arredondando ali. Quanto maior for a quantidade de contratos atípicos, melhor. Há necessidade de ser 100% atípicos? Nenhuma. Mas é melhor que a maioria dos contratos do fundo sejam atípicos. E o que é contrato atípico? É aquela que o inquilino ele é obrigado a cumprir o prazo do contrato na sua totalidade. Se isso não acontecer, ele paga uma multa integral, como se cumprido o contrato ele tivesse. Beleza? E os índices de reajuste dos contratos, 80% estão atrelados ao IPCA. O TXRF tem um prazo médio de portfólio, WALE, quase ali 14,6 anos, e isso é muito bom, porque quanto maior for esse prazo, melhor, porque diminui o risco de negociação. Nós falamos que o fundo ele tem cerca de 70 imóveis e 23 inquilinos distribuídos em 12 estados. E desses 70 imóveis, nenhum está vago. Todos estão ocupados. A vacância física é de 0,22% e a vacância financeira é de 0,42%. Lembrando aqui que vacância física é espaço vago, é o galpão ou é a laje corporativa que não está locada. A vacância financeira são descontos ou o fundo ele postergar o pagamento de alguma prestação que o inquilino deve. Aqui é interessante que o fundo ele já dá basicamente suas duas grandes atividades, que é o varejo e a saúde. O valor médio de locação para o varejo é de R$ 31,00 por metro quadrado. Para a saúde é 120, quase 4 vezes mais. Então você vê que o fundo ele consegue rentabilizar o setor de saúde muito melhor do que o setor de varejo, o que é normal. O varejo por si só, por sua natureza, possui uma pouca margem da sua receita até a sua lucratividade. Por isso que não é tão rentável assim e a margem é menor. Eu trouxe aqui para vocês as notícias do fundo com relação à 11ª emissão de cotas que ele teve. Ele teve uma captação de 1,2 bilhão, é um valor enorme, e além disso, ele terminou a conclusão da aquisição de 13 ativos de renda urbana em São Paulo e uma loja açaí atacadista em Caldas Novas, em Goiás. A operação ao todos chega ao valor de 590 milhões. Para fazer essas aquisições, ele fez aquisições com parte em suas cotas e parte em cotas e dinheiro. E com relação aos dividendos, como nós já falamos, o dividendo mensal desse mês foi na casa do R$ 1,50, com um dividend yield mensal de 1,47 e anual de 17%. Mas, para os próximos meses, a distribuição deve girar em torno de 90 centavos e 93 centavos por cota. Mas nós já vimos também que o fundo ele faz muita distribuição não recorrente a partir de suas negociações. Não se surpreenda se vier um valor muito maior do que isso. Com relação à liquidez, nós temos que o fundo ele cada vez mais tem sido incorporado por outras empresas em seu portfólio. Desde setembro de 2024 até junho de 2025, ele tem lateralizado na mesma margem ali, no mesmo desvio padrão. Mas ele tem uma negociação muito alta, de 185 mil em volume negociado. Se formos comparar com diversos outros fundos imobiliários, o TXRF em cota de valor de mercado, ele está muito abaixo daquela cota do valor patrimonial que ele de fato deveria valer. Então, mais uma vez, você vê que há um desconto com relação ao que o fundo tem apresentado de resultado e o que o mercado está pagando por ele. O IFIX, aqui, ele está aqui embaixo.
E o benchmark dos fundos de tijolo também está aqui embaixo. Vencimento dos contratos e percentual da receita. A maioria absoluta dos contratos, do vencimento deles, é para 2035 e para 2041. Então você pode ficar tranquilo, porque o risco que o fundo corre de negociação, o risco de contraparte do fundo, ele é muito baixo. Ele vai ter alguma coisa aqui em 2028 e 2029, mas é muito pouco. E tem a segurança da tipicidade dos contratos, sendo que 80% dos contratos do fundo são atípicos. Aqui é a carteira que o fundo possui. Cerca de 64% ali, mais ou menos, da carteira do fundo está em imóveis. Depois você tem muita coisa, muito percentual bastante relevante de investimento do fundo em outros fundos. E depois você vai ter ali 5% em CRIs e 5% na renda fixa. Em segmento de atuação, o varejo e o segmento atacadista, de longe, são os mais relevantes, até por causa da natureza que o fundo presta das suas atividades de renda urbana. Depois você vai ter ali casa e construção e o hospital com 9%. O perfil do imóvel pela área bruta locável, 95% é varejo, que são os segmentos de atacadista, varejo, casa e construção. Depois você vai ter ali 0,5% em saúde e depois 4% em hospital, que daria para juntar aqui, né, quase 5% no segmento de saúde. Então, varejo e saúde é o principal segmento que o fundo tá focado. O varejo inclui o Grupo Mateus, Pão de Açúcar e dentre outros, tá? São inquilinos bastante grandes. Falando neles, você tem aqui 28% aproximadamente no Grupo Açaí, 23% no Grupo Mateus, depois Pão de Açúcar, Obra Max. Todos são inquilinos muito grandes, o que dá uma estabilidade muito grande e uma segurança no cumprimento dos contratos, consequentemente no recebimento dos seus dividendos. No começo do vídeo nós vimos que o fundo está distribuído em 12 estados. Ele tem 70 imóveis, 23 inquilinos e 12 estados, e aqui você tem a proporção dos estados com o peso da receita. São Paulo, como não tem como ser diferente, corresponde por quase metade do percentual da receita do fundo, com cerca de 38 ativos, depois seguido de Goiás e Pernambuco. Falando do ponto crítico do fundo e que eu acho negativo, nós temos aqui fluxo previsto de amortizações dos CRIs e projeção da relação dívida-ativo total, ou seja, vamos falar agora do endividamento do fundo e do seu grau de alavancagem. O prazo médio da dívida é de 3 anos aproximadamente, e isso é positivo, porque quanto maior for a extensão das dívidas, o prazo para você pagar, maior será a negociação e as atuações que você pode fazer de gestão ativa para levantar o capital para honrar com esses compromissos. Esse gráfico aqui, ele mostra a relação inversa entre as obrigações, as amortizações que o fundo precisa fazer e o seu saldo devedor. É natural que quanto mais você honrar com seus compromissos, quanto mais você pagar a sua dívida, o seu saldo devedor diminui. E ele tem o seu ápice em 2034, quando ele precisa arcar com 4% do total do seu endividamento. Mas até chegar a 2034, ele tem um longo caminho de amortização previsto. O que você precisa analisar com muito cuidado é essa projeção de relação dívida-ativo total, que é o grau de endividamento que o fundo possui com relação ao patrimônio dele. Hoje está em cerca de 21%, é bastante coisa. Em 2026, essa projeção vai cair para 20%, depois 18% e por aí vai. Então, o fundo ele projeta uma redução e uma desalavancagem do seu portfólio. E ele mostra também o pagamento acumulado das amortizações em milhões. Então, até 2043, vai ter ali cerca de 900 milhões de reais em amortização das dívidas pagas. E as notícias de negociação do fundo. O TRXF ele compra 13 imóveis ao valor de 543 milhões e reforça sua carteira com grandes locatários. Analisando a notícia aqui no Infomoney, que dos imóveis adquiridos foram laboratórios, lojas Big Box, postos de combustíveis, que somam cerca de 93 mil metros quadrados de área construída. É muita coisa, em um terreno de quase 200 mil metros quadrados. Os contratos são típicos com prazo médio de quase 15 anos, ou seja, são contratos de longo prazo. E o índice de reajuste, aqui eles estão atrelados, é o IGPM. Com essa nova aquisição, o TRXF passa a ter 68 imóveis, nós já sabemos que são 70, em um valor investido de mais de 3,8 bilhões, um aumento de 16%. A BL também avança 17%, chegando quase a 654 mil metros quadrados. E o grau de alavancagem recua de 35% para 29,8%.
Ele está bem parecido com o GARI 11, com o grau de alavancagem. O GARI 11 começou, se eu não me engano, com 35 ou 36%, caiu para 23% e agora acho que está em 26 ou 29%, alguma coisa assim. O TRXF está indo pelo mesmo caminho. Fazendo uma simulação aqui rapidão, nós temos o valor da cota do TRXF com R$ 99,8, um dividend yield de 13,3% e um dividendo por ação de 93 centavos. Se nós investirmos cerca de 50 cotas no fundo, você vai ter investido cerca de R$ 5.000 e vai receber R$ 46,50 todos os meses. 100 cotas no fundo, esse valor passa para R$ 10.000 aproximadamente, com R$ 93. 500 cotas, você tem ali R$ 50.000 investidos e R$ 465 todos os meses. 5.000 cotas, R$ 500.000 investidos e 4.650. 11.000 cotas, você vai ter investido cerca de 1.100.000 ali aproximadamente, quase, né? E você vai receber cerca de R$ 10.230 todos os meses em sua carteira, em seu saldo no banco, sem fazer absolutamente nada. Então, se você quiser receber R$ 10.000 em dividendos todos os meses, você precisa investir 1.100.000 no TRXF, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é que o fundo ele precisa fazer parte do conceito da sua carteira e do peso e do grau de risco que você quer que ela tenha. Você pode colocar diversos setores, lajes corporativas, logística, híbrido, CRIs, agro, infraestrutura. Todos esses fundos imobiliários podem e devem fazer parte da sua carteira. Então, o TXRF ele é bastante interessante para compor, com altos dividendos, bastante não recorrentes, boa distribuição de dividendos e um portfólio gigantesco. Então, por favor, analise bem se você for incorporar ele na sua carteira e se você tiver alguma dúvida, qualquer que seja, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Se eu não souber responder na hora, eu vou buscar a informação e trazer tudo para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado. Deixe aqui nos comentários, curta, compartilhe, mande para outras pessoas e valeu!